Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo aí pro canal. Já curte, comenta, compartilha aí e se inscreve aí para dar aquela força. O tema do nosso vídeo de hoje é o salário mínimo ideal. Para vocês, qual seria o salário mínimo ideal? Nós sabemos que o salário mínimo, de acordo com a Constituição Federal de 88, ele deveria ser suficiente para que uma família conseguisse ter direito a diversos itens que as famílias não têm, como lazer, entre outros componentes garantidos pela Constituição. Então, o que eu trago inicialmente é o salário mínimo atual. O salário mínimo atual de R$ 1.320, que foi ajustado, salvo engano, no mês de maio. Porém, ele está muito aquém das necessidades do brasileiro. E a pergunta que eu faço é a seguinte: você acha o salário mínimo atual suficiente? Deixa nos comentários aí e vamos debater sobre essa questão. Nós temos o seguinte ponto: de acordo com um levantamento realizado pelo DIEESE, no mês de junho, o salário mínimo nacional deveria ser de R$ 6.578,41. Então veja a discrepância que existe entre o salário mínimo atual e o que deveria ser para atender dignamente a família brasileira. Nós temos aí também o seguinte: o que é levado em consideração para se chegar a esse valor, né? Quais foram ali qual foi o ponto-chave dessa pesquisa que determinou esse valor do salário mínimo nacional? Foi levado em consideração, basicamente, o preço dos alimentos e das cestas básicas em diversas capitais brasileiras, em diferentes capitais brasileiras, para determinar esse valor ideal de salário mínimo. E de acordo com esses resultados, o valor que é praticado, né, atualmente como uma menor remuneração do país. A menor remuneração do país é 4,98 vezes menor do que o ideal necessário para garantir uma qualidade de vida adequada. Então veja o tamanho da desproporcionalidade entre o salário mínimo atual e o que deveria ser. Outro ponto também levado em consideração é quantas pessoas são impactadas por essa remuneração, por esse salário mínimo atual de R$ 1.320. E um número assustadoramente grande. Mais de 56 milhões de brasileiros. Dentre esses brasileiros, nós temos aposentados, pensionistas e outros segurados do INSS, que precisam sobreviver com esse salário mínimo de R$ 1.320. E, além do mais, precisamos entender que o salário mínimo nacional ele vai servir como referência de cálculo para diversos outros processos, diversos outros componentes. Por exemplo, cálculo da renda mínima per capita e limite de renda em programas sociais. O salário mínimo nacional é a referência. Um exemplo de programa social, Bolsa Família. E acaba tendo também uma influência do valor do salário mínimo, uma influência direta para os repasses que são realizados em iniciativa do poder público. Por exemplo, o seguro-desemprego e o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Então veja que o valor ele não fica restrito somente a uma esfera. Ele acaba sendo um valor que afeta diversas outras áreas. Diversas outras áreas são afetadas por esse valor. E a pergunta aqui é a seguinte: onde foi o local onde a cesta básica tem o maior custo? Já que estamos falando de custos, né, ali do salário mínimo ideal, que está bem distante da realidade, o local onde a cesta básica teve o maior custo foi em São Paulo. Então, com isso, nós observamos que a cidade de São Paulo
de São Paulo tem a cesta básica com o maior custo. E, posteriormente, né, em segundo lugar, foi Porto Alegre. Ou seja, a pessoa que vive nesses locais, por exemplo, acaba comprometendo grande parte da sua renda somente com a cesta básica, somente com itens ali necessários à manutenção da sobrevivência, o básico realmente. E agora a pergunta-chave é: como aumentar o meu próprio salário? Diante dessa realidade que nós temos, onde o governo não consegue fornecer ali, de acordo com a Constituição e de acordo com esse instituto que realizou a pesquisa, né? Só trazendo aqui um detalhamento maior, o DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Se não é possível você depender do governo para ter uma remuneração, um salário dessa magnitude, o que você pode fazer? Como que você pode aumentar o seu próprio salário? Aí nós temos aqui o seguinte: diversas formas de aumentar o salário. Mas a que eu trago aqui é o quê? São os investimentos, pessoal. Investimento seja ali em renda fixa, mas principalmente em renda variável. Eu trouxe até um exemplo aqui para contextualizar essa situação. Por exemplo, se você tivesse um fundo imobiliário BRCO11, que é um fundo logístico, tem diversos imóveis localizados em diferentes regiões, imóveis bem atrativos, imóveis bem grandes. Lembrando que não é recomendação de investimento, pessoal, cada um precisa fazer a sua devida análise. Mas, por exemplo, se você tivesse 1.000 cotas de BRCO11, considerando o rendimento que foi pago na Datacom do dia 14/7, que foi de 87 centavos de dividendo, se você tivesse 1.000 cotas de BRCO11, você teria recebido um rendimento, um dividendo de R$ 870 reais. Já é um rendimento bem expressivo, né, pessoal? Bem assim, comparado com a realidade brasileira, é próximo já de um outro salário mínimo. Então, perceba que é fundamental essa cultura de investimentos, essa cultura de não depender somente do governo, da máquina pública, em hipótese alguma. É necessário que cada um tenha essa consciência financeira para que possa viver dignamente, dignamente e o mais livre possível da interferência do governo. Por quê? O salário mínimo ele nunca vai ser ajustado, melhor, nunca não, né? Mas via de regra nunca vai ser ajustado para um patamar ideal, pois temos aí diversas variáveis na administração pública que vão impactar e vão impedir isso. Então, o que nós podemos fazer? Fazer o que está ao nosso alcance. O que não está ao nosso alcance, nós não podemos ficar extremamente preocupados. Devemos nos atentar, porém, e ficar preocupados e ter um plano de ação somente com o que está ao nosso alcance. E o que está ao nosso alcance são os investimentos. Pessoal, foi isso que eu quis trazer no vídeo de hoje, né? Mostrar essa discrepância que existe entre o salário mínimo ideal e o salário mínimo atual e mostrar que não podemos ficar dependentes das autoridades públicas para que consigamos dar condições mínimas de dignidade para a nossa família ou para que nós mesmos tenhamos essa condição de dignidade mínima. Eu trouxe aqui uma frase de Adam Smith, filósofo, que é a seguinte, abre aspas: a ambição universal do homem é colher o que nunca plantou. Fecha aspas. Então, com essa frase aí eu encerro mais esse vídeo, pessoal. Agradeço a atenção. Até a próxima.